Aqui na teoriologia, que eu aproveitar para fazer a pergunta, a teoria conscienciológica da baixa autoestima ser gerada pelas autocorrupções e comodismo existencial. Você podia aprofundar? Teoriologia, página 14, a segunda. Ok. Você vê que é um crescendo, na verdade, né? Uma consequência. Eu coloco que a teoria psicológica da baixa autoestima gerar autossabotagem, que é isso mais ou menos que a gente vê a psicologia dizer. Mas a proposta aqui é avaliar isso de uma forma mais aprofundada e, na verdade, a teoria conscienciológica da baixa autoestima ser gerada pelas autocorrupções e comodismo existencial. Ou seja, não é só uma questão, né, de baixa autoestima, gerar essa autossabotagem, esse autodesperdício, mas, na verdade, o que a gente faz com todos os nossos recursos, né? A gente fazer esse desperdiçamento, né? Essa autocorrupção, esse comodismo existencial, na minha opinião, isso não é em todos os casos, mas isso está muito na base do processo da baixa autoestima, né? Da autodesvalorização, da baixa autoestima, até do processo, no crescendo disso, processos mais da distimia, da depressão. Então, eu proponho um avanço aí em relação à teoria psicológica, que eu acho que aí ela fica um pouco ainda na superfície, quando diz, né? Mas aí ela tem mais base na psicologia ou na conscienciologia? Porque eu sou leigo no assunto. Na conscienciologia. Eu estou propondo que se vá mais fundo e que se olhe a questão da baixa autoestima, na verdade, com o processo, no fundo disso, tem autocorrupção, né? A pessoa não está aí assumindo todo o seu potencial, tudo que ela pode já fazer, tudo, né? Todo o desempenho que ela já pode ter. Em termos, assim, da sua própria evolução, do investimento, do autoinvestimento no seu próprio processo evolutivo. Então, e a gente não tolera, sabe, me parece, que nós temos muita dificuldade em aguentar, em sermos menos do que a gente pode ser, em fazer menos do que a gente já pode fazer. Isso gera um desconforto interno, isso gera uma dissonância interna, um incômodo mesmo, e que isso muitas vezes é traduzido, em muitos casos, como baixa autoestima. Tá, ok, obrigado. Hein? Marilza. Sim, Marilza. Aqui na página 14, em fatologia, né? Logo na primeira linha da página 14, eu queria que você fizesse um contraponto da ansiedade provocada pelos talentos ociosos e a retomada de tarefa. Ok. Aqui é também alguma coisa que eu, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, observando as pessoas, e no caso, a mim mesma, isso não é sempre assim, nem toda ansiedade é causada por isso, mas eu vejo que tem processos ansiosos, de ansiosismo, que é trafor não aplicado, é talento não aplicado, é talento ocioso. A pessoa está cheia de energia, cheia de possibilidade e não está fazendo nada com isso. E isso gera esse processo de ansiedade. E no caso da retomada, se a pessoa retoma uma tarefa, retoma o processo da Proexis ou passa a aplicar toda essa potencialidade, é bem provável que o processo da ansiedade, né, encontre uma melhora, uma remissão ou um alívio. Isso é uma hipótese, é uma proposta que eu tenho, né? De que, muita gente é ansiosa porque é muito talentosa, tem muito trafor que não está aplicando, que está ocioso aí. E é interessante observar por esse processo dessa ansiedade pelos talentos ociosos, como você coloca aqui, que está muito vinculado ao desvio da Proex, né? A pessoa que não está no prumo da sua Proex, ela ainda não encontrou o grupo evolutivo, ou se encontrou, ela ainda não se encaixou ainda, né? Você coloca aqui vários exemplos da pessoa se autocorromper para não assumir a Proex dela, né? Concordo, Maria. É interessante observar que a retomada da tarefa da Proex, quando a pessoa se encaixa, como as coisas começam a fluir na vida, né? Eu estou tendo um exemplo agora, em família, que a minha filha resolveu retomar a conscienciologia e as coisas, em todos os sentidos, estão fluindo muito para ela e para o marido.
sabe? Vieram aqui no final do ano. Eu vi muito isso no seu verbete, por isso que eu fiz essa pergunta, para ajudar as pessoas aí a se identificarem, né? E fazerem a sua retomada da sua volta por cima. Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada, Maria. Muito bom. E eu quero te complementar no que você está colocando, que isso tem a ver com a minha experiência pessoal também, sabe? Desde que eu mudei para fora, eu já era voluntária, docente, enfim, né? Participo já há 20 anos da Conscienciologia, né? Já tenho essa maioridade aí, e ainda tem tanto que caminhar. Mas no momento que eu me mudei para Foz do Iguaçu, eu percebi que houve também uma confluência muito grande do que eu considero hoje um dos meus grandes trafodes, que é a escrita, que é a graficoensinidade. Quando eu cheguei aqui, começou a vir de várias pessoas, de várias áreas, enfim, pedidos, solicitações para me aplicar esse trafora, né? E eu estou fazendo isso, estou respondendo. Acho que a minha linha de Proexis passa por aí. Tem muito que estudar, aprender, mas eu percebi que isso acontece sim, que você está falando. É como se eu retomasse a tarefa já dentro do próprio processo do voluntariado, que a gente pode estar desviado, né? Pode estar assim, não em cima do lance, também dentro da Conscienciologia, atuando há muito tempo. Eu chego até a arriscar, Eliane, que muito processo de depressão das pessoas é o desvio da Proex. Olha, você vai encontrar essa proposta lá na sindromologia. Eu propus aí alguns anos atrás, num artigo, enfim, uma pesquisa pessoal também, a síndrome da ectopia de Proexis. Não que toda depressão seja isso. Não que toda. Mas há casos que eu penso que possa ser, Marisa. Com certeza. Com certeza a gente vê isso assim. Gente,